O CEF desconfia que esse não é o verdadeiro motivo da viagem e intercepta o brasileiro. Então explique-me então quais são os pontos turísticos que quer ver em Portugal. Dê-me os pontos turísticos que o senhor quer visitar aqui. Nesse caso quero conhecer as praias. Está bom tempo agora para isso, não é? Está bom tempo agora, no inverno, estamos no inverno, está muito frio. Mas para conhecer os pontos turísticos. Mas quais são esses, meu querido? É isso que eu quero saber. Quais são os pontos turísticos? Mas diga-me lá o senhor agora aí, de cabeça. Coisas que lhe interessam. A Câmara, que é próximo do Hotel de Estoril, que eu vou conhecer. Conhecer a Câmara Municipal. Calma. Você não entrou no canal errado, não. Aqui continua sendo o canal do Casal Buscapé. Com toda certeza, para você que planeja vir para Portugal, um dos maiores medos que passa pela cabeça é em relação à imigração, em relação ao atendimento do CEF, do tão temido CEF. No vídeo de hoje, a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no canal, que é... A gente vai passar um vídeo, vou passar um vídeo para vocês aqui, no qual eu vou reagir e opinar sobre o que acontece em um atendimento na imigração do aeroporto de Lisboa. A reportagem que eu vou passar aqui é baseada em uma produção da RTP, que saiu há alguns dias atrás. E a gente vai aproveitar esse material que está livre na internet para a gente poder analisar um pouco e passar para você um pouco da nossa experiência em relação ao que deve ser dito na imigração ou como é o atendimento, para que você vá perdendo medo. Então, depois da vinheta, a gente começa com esse quadro novo aqui no canal do Casal Buscapé. Casal Buscapé reage. Simbora. É o Casal Buscapé! Bom, galera, antes de mais nada, se inscreve no canal caso você tenha caído de paraquedas aqui pra gente iniciar assim do jeito como a gente sempre inicia, pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativa as notificações. A gente vai reagir a outros vídeos também, bem legais, que vão ajudar você no seu planejamento. Mas vamos sem enrolação, eu vou lá para a tela do meu computador, vou mostrar para vocês aqui o vídeo, e a gente vai reagindo e opinando quando a gente vê que aparece alguma coisa legal que vale a pena falar, tá bem? Simbora pro vídeo. Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras recebem treino militar pela primeira vez. São 3.400 candidatos para apenas 100 vagas. É o primeiro concurso externo para inspetores do CEF, aberto a todas as licenciaturas. Eu anteriormente era guia turística, era o mundo cor-de-rosa. Agora, para mim, a realidade é outra coisa. Querem ser os polícias de fronteira do futuro e travar a imigração ilegal. Claro que haverá dias em que eu vou pensar, dei cabo da vida daquela pessoa, mas nós estamos a fazer o nosso trabalho. Em direção ao alvo, cordiça para a frente, esforço de segurança. Para a maioria dos inspetores estagiários, será a primeira vez que disparam com uma arma de fogo. Seguimos os recrutas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras na Escola de Fuzileiros da Marinha. Na confusão do aeroporto de Lisboa, acompanhamos os primeiros passos dos novos inspetores. Estão na pista de documentos falsos, tráfico de seres humanos e de estupefacientes. O CEF sabe que não pode falhar porque é o acesso ao espaço Schengen e a segurança nacional que podem estar em risco. Vocês viram aí, pessoal, nesse primeiro momento eles explicaram um pouco como é que funciona o processo seletivo para se transformar numa agente do CEF. Né? Praticamente um treinamento do exército, né? Um treinamento militar. Às vezes a gente nem percebe muito, mas assim, o CEF aqui em Portugal é mais ou menos equivalente à nossa Polícia Federal. Então, assim, eles são polícia também, eles têm peso de polícia. Da mesma forma que a Polícia Federal no Brasil. E esse treinamento se justifica através disso.
A gente meio que tem uma ideia limitada em relação ao CEF, achando que é só aquele pessoal que faz entrevista lá na imigração ou que dá a residência pra gente, mas eles têm mesmo o peso de polícia, tá bem? Agora vão começar algumas reportagens, algumas cenas aqui de como eles abordam as pessoas. Eu selecionei nesse vídeo basicamente o que eles falam em relação aos brasileiros, porque a gente está falando para brasileiros aqui. Então sempre que entrar um brasileiro, eu vou comentar sobre como está sendo a abordagem. Essa primeira eu separei porque eu achei interessante a forma que o CEF ele não aborda a pessoa somente lá no guichê. Ele tem liberdade para abordar a pessoa em qualquer lugar do aeroporto. Então tem que se ficar atento quanto a isso. Eles estão lá mesmo para perceber alguma coisa de equivocada. Vamos pro vídeo. Apenas a documentação de um passageiro suscita dúvidas. Mas afinal está tudo em ordem. Muito diferente do que se passou num voo proveniente do Brasil. Primeiro que apontava que estava tudo bem e afinal de contas não estava tudo bem, ainda trazia droga com ele. Portanto acho que esse até agora foi o nosso grande trunfo ali do meu turno. A detecção deste caso pelos novos inspectores deixa o coordenador do curso satisfeito. É um bom sinal de que efetivamente a formação esteve focada no que era importante, que eles estão atentos e de que, por um lado, por vezes estão até mais atentos porque vêm, digamos, com alguma ânsia de mostrar que sabem, que estiveram atentos e que são capazes de fazer essas funções. É o CEF que autoriza as chegadas dos passageiros não comunitários. Na chamada primeira linha, Sara e Ricardo estão acompanhados por inspectores mais velhos. Em poucos segundos, os passaportes têm de ser analisados. Se demorarem muito tempo, a sala vai ficar lotada, prejudicando o fluxo do aeroporto, deixando impacientes os passageiros. Vocês viram naquele primeiro momento ali, aquele primeiro atendimento que eles fizeram, a gente do CEF desconfiou de alguma coisa, de um brasileiro, desconfiou que tinha alguma coisa errada e eles foram abordar e descobriram que o brasileiro estava trazendo droga para cá, para Portugal. Pra vocês verem que tem gente louca para tudo, né? Acha que vai entrar com droga aqui, sabe? As pessoas hoje em dia estão mesmo desesperadas. E acaba sujando aquela coisa que a gente sempre fala, né? Brasileiro que vem pra cá fazer besteira. E a gente não compactua com isso. Pegaram, foi preso, processado, etc. Vai acontecer, vão tomar as medidas legais para tratar com esse brasileiro que foi pego com droga pra cá. É a chamada mula, né? Que traz droga do Brasil pra cá. Infelizmente, temos que conviver com isso. Here you go. Nas partidas, Vlad apercebe-se de um caso que levanta dúvidas. Estamos aqui no caso de uma menor que viaja com a avó para o Brasil. Os pais estão em território nacional. A avó apresenta a autorização de ambos os pais certificada, só que existe aqui um erro. Em vez de estar com a data de 2020, está com a data de 2019. O tráfico de menores é uma das maiores preocupações do CEF. O lapso é detectado a tempo e a avó pode embarcar com a criança. Perceberam que o documento da senhora brasileira, né, estava voltando para o Brasil com a neta, com a autorização dos pais, só que a autorização dela era para usado em 2020, né, esse vídeo atual, só que estava com data de 2019. Eles tiveram que verificar ali porque uma das coisas que o CEF mais se preocupa é em relação ao tráfico de crianças, né? E aí eles pegam bem pesado quanto a isso. Suscitou dúvidas ali pelo fato de uma senhora tá viajando com uma criança, né? Mas descobriram ali, no caso, na pesquisa, que era filha dela, que era neta dela realmente, né? Estava tudo correto. Mesmo o documento estando com data errada. Simbora. O grande problema com os menores, o meu receio sempre foi esse receio que eu quero-vos transmitir, que é este. Se um dia houver uma falha, com o menor, vocês dão uma saída indevida e depois acontece uma coisa grave. O menor é encontrado numa casa. Estou-vos a fazer de casos
Não aconteceram diretamente como nós portugueses, mas que aconteceram com estrangeiros. O menor é encontrado passado 3 ou 4 anos numa casa de prostituição em França. Eu quero... Quando é que vocês vão viver com isso na vossa consciência? Vocês ficam tranquilos. Todos os passageiros interceptados são encaminhados para a segunda linha, onde funciona a unidade de apoio. Os interrogatórios são conduzidos pelos incansáveis inspectores do CEF. No ano passado, cerca de 17 mil pessoas foram interceptadas nas chegadas pelo CEF. Mais de 3 mil foram impedidas de sair. Este jogador brasileiro de futebol. Dá uma olhada na história desse jogador brasileiro. Vê se vocês percebem algumas discrepâncias, alguns equívocos que ele cometeu. É realmente beira a burrice ou a inocência. A gente não sabe dimensionar direito, mas dá uma olhada nesse trecho, nessa história. Diz que foi contratado por um clube na Eslováquia. O senhor não tem passagem de volta para o Brasil, não tem meios de subsistência, vai trabalhar sem ter contrato, sem ter promessa de contrato de trabalho, não tem visto consular que deveria ter pedido no consulado da Eslováquia antes de ter viajado para cá. Portanto, Sr. Robinson, a decisão do inspetor de turno foi de lhe recusar a entrada em Portugal. O senhor irá regressar ao Brasil, muito provavelmente hoje. É acompanhado até ao centro de instalação temporária do CEF no aeroporto, onde vai aguardar pelo voo de regresso ao Brasil. Eles entregam para você tudo direitinho, está bem? Você aqui tem uma cama, vai poder descansar, vai poder telefonar. Então tem vida Agora pode sentar aí. Aí já é... Quisemos apurar se as condições de alojamento deste centro são adequadas, mas o CEF não permitiu o acesso às instalações. Só uma observação. O jogador, teoricamente, ele chegou como turista, né? Estava passando, fazendo imigração aqui em Portugal e estava indo para a Iugoslávia. Disse que foi contratado por um time. Só que ele vem como turista, sem contrato de trabalho, sem promessa de contrato. Tipo assim, não tinha as confirmações necessárias para trabalho. Se ele tivesse sido contratado, ele deveria ter um contrato de trabalho ou, no mínimo, uma promessa de contrato. Ele não tinha nada, suscitou dúvidas e vocês viram ali que ele estava todo errado, né? Provavelmente é o tipo de pessoa que... Pode até ser que ele tinha um empresário lá na Iugoslávia que chamou ele, mas não passou para ele a forma correta de vir, né? Que seria com visto, né, de trabalho, etc, aquela coisa toda. Se deu mal e voltou, mais um que voltou. Vocês viram ali que levou ele para o alojamento, né, onde as pessoas ficam, só que eles não autorizaram filmar. O CEF também faz rondas na zona internacional. Acompanhamos um varrimento. O serviço consiste em encontrar passageiros que podem estar escondidos, à espera de uma oportunidade para fugir, como aconteceu com um grupo de argelinos que atravessou a pista do aeroporto. A zona internacional é uma zona com algum risco e nós temos sempre esse cuidado de poder fazer estes varrimentos de horas a horas, mais ou menos 5 em 5 horas fazemos este tipo de varrimento. Vamos só verificar se existe alguém dentro das casas de banho ou se existe algo suspeito. Verificamos que está limpa. O passageiro Ronaldo da Silva. Essa aqui tem que ter paciência. Dá uma olhada, prestem bastante atenção nesse atendimento. Olha as condições desse senhor e olha as perguntas, como o CEF fez as perguntas corretas para ele. E ele meio que não... né? Eu vou deixar para vocês analisarem, depois a gente comenta. Está desempregado e viaja de férias. O CEF desconfia que esse não é o verdadeiro motivo da viagem e intercepta o brasileiro. Então explique-me então quais são os pontos turísticos que quer ver em Portugal. Dê-me os pontos turísticos que o senhor quer visitar aqui. Por acaso quero conhecer as praias. Está bom tempo agora para isso, não é? Está bom tempo agora, no inverno, estamos no inverno, está muito frio. Mas para conhecer os pontos turísticos. Mas quais são esses, meu querido? É isso que eu quero saber.
Quais são os pontos turísticos? Mas diga-me lá o senhor agora aí, de cabeça. Coisas que lhe interessam. A Câmara, que é próximo do Hotel de Estoril, que eu vou conhecer. Conhecer a Câmara Municipal. Pronto. E qual é a razão para o senhor querer visitar a Câmara de Cascais? Curiosidade, porque eu trabalhei na Câmara Municipal de Votorantim, que é a cidade que eu moro hoje atual, que é no interior de São Paulo. E eu, por eu trabalhar lá 2 anos, eu fiquei curioso de conhecer, porque eu gosto muito da política. Há mais alguma coisa que você queira visitar? Quero ir ao Porto para conhecer o estádio e algumas cidades turísticas próximas do estádio. Quer ir ao Porto, conhecer o estádio? Estádio do Dragão. Portanto, o senhor não tem reserva de hotel no Porto? Não, mas eu vou até o Porto de táxi e depois retorno. Ah, vai e volta no mesmo dia de táxi? Isso, eu vou ficar hospedado lá. Tá bem. Não percebi. Repita lá essa agora que eu não percebi essa última parte. Você fez o quê? Para ficar mais barato a viagem, eu ficando hospedado em Cascais. Ah, fica mais barato, e você vai todos os dias de táxi. Em 2, aí vai dividir a despesa do táxi. Ah, bem. Faz algum sentido isso? Ele vai ficar hospedado em Cascais e disse que quer ir no Porto visitar o estádio do Dragão. Perguntaram a ele porque ele não tinha hospedagem no Porto. E a desculpa que ele deu é que ele tinha um amigo que eles resolveram sair de Cascais e ir para o Porto de táxi. E ele afirmou que isso ficaria mais barato, ir de táxi e voltar, do que ter uma hospedagem no Porto. Precisa nem falar nada, né? Não vou nem citar que isso é o maior absurdo possível. Sair de Cascais para ir para o Porto de táxi nunca que fica mais barato do que um dia de hospedagem, 2 dias de hospedagem. Complicado, tá difícil. O passageiro não consegue convencer os inspetores e vê recusada a entrada em Portugal. É forçado a voltar ao Brasil no dia seguinte. Voltou para casa. Vamos olhando para as pessoas que aqui estão. Dentro deste voo podes muito bem escolher um que a ti te encaixa, que está menos dentro do perfil de turista ou do perfil de residente. Uma aposta que aquele senhor ali é residente. Vamos apostar. Aquele senhor é residente legal. E qual é a nacionalidade dele, assim? Faça. Poderá ser, mas também poderá ser o passaporte da Guiné-Conakry, também é verde. Ou pode ser o da Gâmbia, que eu acho que aquele é o da Gâmbia. Olá, tudo bem? Senhor, deixe-me ver o seu passaporte, por favor. Este é o passaporte da Nigéria, nem uma coisa nem a outra. Estás a perceber? Visto de residência. Parece que ganhei, estudante de ensino superior. Tem que ser. Um passageiro é interceptado pelo inspetor estagiário Flávio Dias. Os primeiros indícios foi de nervosismo antes de ele se aproximar da boxe. Logo quando ele chega à boxe, pronto, tinha todos os requisitos para entrar. Mas algo não parecia, foi ali um feeling que me dizia que algo mais estava ali. Quando ele me diz que já esteve 3 vezes na Europa e que ele não sabe identificar nada, começamos a pensar noutras coisas. Começo-lhe a perguntar qual é realmente a intenção de viagem, onde ele me diz que tinha dentro do organismo bolotas. Todas as apreensões de droga pelo CEF são participadas à Polícia Judiciária e têm a colaboração da alfândega do aeroporto. Lembrando que essa reportagem é atual, é de 2020. Ela saiu há pouco tempo atrás, tá? Não tem nem um mês, na data que eu publiquei esse vídeo. Tem aproximadamente 1 semana e meia, 2 semanas que essa reportagem foi ao ar. Ou seja, super atual. Ainda hoje tem pessoas tentando traficar drogas para cá. Um passaporte com carimbos falsos foi apreendido. E você ou colabora connosco ou não colabora. É a sua opção. Este cidadão é de nacionalidade paquistanesa. Ele encontrava-se a residir no Brasil já há pelo menos 3 anos. Estava em trânsito para a Alemanha. Ele diz que foi à embaixada alemã para obter um visto para poder ir à Alemanha e que, entretanto, na rua é abordado por um cidadão e que esse cidadão lhe diz que é muito difícil obter um visto dentro da embaixada, mas que ele tem uns amigos e que ele consegue obter-lhe um verdadeiro. As autoridades alemãs reportaram que este documento teria sido furtado em branco. Inclusive este carimbo aqui é falsificado claramente, foi contrafeito, vai regressar à origem e estes documentos vão ser apreendidos.
mais. Penso que estão muito felizes por mim. Deixa lá que não tenham vergonha. Isto não vai para a televisão. Vai não. Já foi. Ricardo e Joana já receberam as fardas, mas o curso só termina em outubro. Estou a usar a farda e tudo aquilo que ela representa para mim, que é orgulho e uma enorme responsabilidade. Por outro lado, essa responsabilidade eu senti desde o primeiro dia que vim trabalhar para o aeroporto, porque afinal de contas nós estamos a lidar com pessoas e temos que ter sensibilidade suficiente para perceber a pessoa que temos à frente, as suas razões, os seus objetivos e, no fundo, o porquê que elas nos apresentam ali na fronteira a pedir-nos para entrar. Por enquanto, têm um salário de 850 euros, que passa para quase o dobro quando terminar o estágio. Mas o CEF precisa de mais inspetores para cumprir a missão. Eu estou a proteger as pessoas e isso é uma coisa que eu penso que é de destacar. O CEF, o Serviço de Estações e Fronteiras, não é apenas um serviço de imigração. Nós também somos um serviço de proteção. Por vezes, a melhor coisa que pode acontecer a uma pessoa é ser recusada à entrada. Porque ela pode vir para aqui com a esperança de um trabalho, de uma vida melhor, que lhe é prometido por alguém, e na verdade não é isso que a espera. O que a espera pode ser provavelmente descoração. E portanto, se calhar às vezes, nós recusarmos determinada pessoa é o melhor que lhe pode ter acontecido. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Vocês viram aí algumas abordagens, alguns atendimentos no CEF. Viram um pouco do treinamento deles, que eles fazem para se transformar em agentes. Acho que deu para esclarecer um pouco, para vocês conhecerem um pouco mais como é que funciona o atendimento ali no guichê. E também o fato de que o trabalho do CEF não se limita somente ao guichê ali de atendimento da imigração. Eles ficam mesmo espalhados no aeroporto buscando pessoas que de certa forma transmitam algum tipo de insegurança, algum tipo de nervosismo. Eles são treinados para isso, eles têm mesmo faro para essas coisas, para poder encontrar pessoas que estejam transportando drogas ou comércio ilegal de algum tipo de coisa, tráfico de pessoas, prostituição. O CEF cuida sobre isso, imigração ilegal. O CEF trata desse tipo de coisa. E aí você viu as pessoas, os brasileiros que foram abordados aqui, eles não tinham preparo nenhum, né? Eles não sabiam responder a pergunta simples. O senhor lá que ia ficar em Cascais e queria ir para o porto de táxi e falou que ficava mais barato. Você viu a abordagem do agente, o agente atende mesmo daquela forma ali fria. Mas é aquilo que a moça falou no último trecho, né? Eles teoricamente estão... É uma forma de proteção às pessoas porque... Gente, vocês podem não acreditar, mas vem muita gente enganada para cá. Para tráfico de seres humanos mesmo, em 2020 isso acontece, tá? Isso ainda acontece, para prostituição principalmente, né? Meninas que são capturadas lá e prometendo ser modelos, etc. E chega aqui, a coisa é feia, trabalho escravo, né? A gente tem relatos que o CEF volta e meia tem abordagens, né? Operações em que eles pegam trabalho escravo, as pessoas botam para trabalhar e confiscam os passaportes, né? E as pessoas ficam meio que trabalho escravo mesmo, sabe? Em 2020 essas coisas acontecem. E o trabalho do CEF é justamente impedir essas coisas, ao máximo. E o primeiro pente fino que eles fazem é no atendimento do aeroporto, tá bem? O link para a matéria original, para o vídeo original de onde eu tirei essas partes, o vídeo ele tem duração de 40 minutos, eu separei 13 minutos aqui, que foram os mais interessantes, que relatavam coisas com brasileiros. Mas o vídeo ele tem cerca de 40 minutos, eu vou deixar o link aqui embaixo. Dá uma ida lá depois e assiste a versão maior do vídeo, eu indico, tá? É uma produção da RTP, é nova, é de 2020, não tem nem um mês que foi lançado esse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado um pouco essas observações que eu fiz aqui. E deixa seu curtir, compartilha esse vídeo também nas redes sociais,
para que outras pessoas tenham acesso a essa versão mais curta, tá bem? E a gente vai reagir a outros vídeos aqui, tá bem? No Casal Buscapé Reage, para que a gente possa mostrar para vocês também a nossa visão, a nossa opinião, e para que vocês também fiquem mais atentos quanto à preparação de vocês, tá bem? E não caiam, gente, nessas situações, imigração ilegal, prostituição, tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Não inventem de fazer uma besteira dessas, tá bem? Lembrando que a gente aqui tá só querendo mostrar a outra versão do CEF, a versão original do CEF, como eles são formados e como é o trabalho deles, tá bem? Esse vídeo não tem intenção nenhuma de denegrir a imagem do CEF. Na verdade, a gente só tá repassando aqui, tentando colocar a nossa visão em cima da reportagem muito bem feita pela RTP, e eu juro que eu tive ótimas descobertas aqui, eu não sabia que a preparação do CEF era assim, e não conhecia muita coisa, e esse vídeo ajudou bastante. Espero que tenha ajudado você também. Se inscreve no canal para ver as novas reações que a gente vai fazer aqui. Espero que ajude você a se preparar melhor para a sua vinda para Portugal, tá bem? E que você busque a forma mais legal possível para poder vir, tá ok? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir, a gente se vê no próximo vídeo do Casal Buscapé Reage. Valeu? Até a próxima, galera. Tchau.